A Bíblia diz assim no Salmo de número 30, no verso de número 5. Esse texto é conhecido pela parte B, mas ele também tem a parte A. A Bíblia diz assim: porque a sua ira dura um só momento. Porque a sua ira dura um só. Deus fica bravo com a gente? Fica. Mas quando Deus fica bravo com a gente, isso dura só um momento. Então, peraí. Se você se sente como carregando um fardo por causa de um pecado, de um erro, de uma falha, e isso está durando um período, tem alguma coisa errada aí. Porque a ira de Deus dura um só? A ira de Deus dura um só momento. No seu favor está a vida. No seu favor está a vida. A condenação, meu irmão, não pode prevalecer sobre a tua vida. A maioria das pessoas é limitada no nível de bênção que desfruta, porque vive debaixo de condenação. E a ira de Deus dura só um. O texto quer dizer que isso é breve, isso já passou na sua vida. Arrependeu, consertou, acabou. Você está debaixo do favor e das bênçãos de Deus. É por isso que você tem que romper com o pecado. E a hora que você rompe com o pecado, meu irmão, não tem um período de desintoxicação. Não tem um período de penitência. Não. Mas você tem que entender que agora você vai ter que pagar o preço. Quem pagou o preço pelos pecados na cruz foi Jesus. Sobre nós está o favor de Deus. Amém? E eu quero que você seja uma pessoa favorecida, abençoado em tudo que você fizer. Deus tem me abençoado. Eu sei que é só uma gotinha perto do que Ele pode, que Ele vai fazer. Mas, por exemplo, olha, já preguei nas maiores igrejas do Brasil, sem ter agente para fazer agenda, sem ficar por aí conversando, fazendo, vendendo, cartãozinho. Nunca lancei, você já viu lá Bispo Júlio Oficial? Contatos e convites. As portas sim. Numa das piores crises da história do Brasil, Deus nos tem abençoado numa igreja que não é uma igrejona grandona, que a nossa igreja não é uma igrejona grandona, a levantar um templo de milhões de reais. Hoje, aquela estrutura toda já é avaliada em mais de 6 milhões de reais. Divida pelos anos da igreja. Perceba quanto isso deu, quanto isso prosperou e multiplicou. Que o Senhor nos abençoa. Se eu começasse a contar aqui de como provisões e bênçãos e favores de Deus se abrem, algumas pessoas iam ficar profundamente irritadas.
Outras eu sei que iam se alegrar comigo porque amam as vitórias que eu tenho e compartilham dessas vitórias, e é fruto da oração e da cooperação de muitos. Eu sou muitas vezes só a representação do que um grupo faz. Eu reconheço isso. Eu sei que não sou só eu. Mas eu acabo sendo aquela fotografia que aparece no que o todo faz. Sei disso. Mas isso é favor. Isso é favor. Mensagem, palavra, ensinamento, tudo isso é favor. E favor não se conquista por força. Favor se recebe porque você se relaciona com quem tem para dar e é generoso. Eu me relaciono com Deus generoso. Eu sei, talvez você se relacione com Deus avarento, um Deus mesquinho. Eu me relaciono com Deus que é generoso. E quando você se relaciona com alguém que é generoso, você vai receber dessa pessoa favor. Bênção vai estar sobre o que você faz. Onde você pôr a mão vai dar certo. Onde você chegar, Deus vai prosperar. O negócio vai acontecer. Sabe por quê? Porque Deus é com você. Você entende isso? E favor tem muito pouco a ver com a pessoa e tem muito a ver com Deus. Porque a questão do favor depende de quem dá e não de quem recebe. O problema é que a gente quer conquistar favor olhando para a gente tem que conquistar favor olhando para um Deus que é generoso e crendo em um Deus que é generoso. Jesus parou diante de muita gente e disse assim, ó, seja feito conforme a tua fé. Foi ou não foi, pessoal? Ele disse assim, ó, seja feito conforme o meu poder? Não. Ele disse, seja feito assim, não, seja feito conforme a tua fé. Se você acredita que eu posso, eu posso. Se você acredita que eu faço, eu faço. Não permita que uma visão errada limite o favor de Deus na sua vida. Não permita que uma visão distorcida limite o favor de Deus na sua vida. Se você enxerga Deus de uma maneira, a sua visão de Deus vai limitar a ação de Deus na sua vida. Mas quando você começa a olhar o Deus como um Deus de favor, um Deus de graça, um Deus de bondade, você vai ver, meu amado, que então esse Deus vai gerar favor em sua vida. Aleluia. Hoje eu estava mostrando, eu recebi lá no templo várias visitas hoje. Aí eu mostrei lá para Tati Galo, Fábio Galo e para o Adriano. Eu fui lá e falei, ó, você está vendo aqui? Deus me deu uma ideia à noite. Uma ideia à noite. Estava chegando de um culto, parado na porta do elevador para subir. A Érica estava comigo, a Érica já me conhece. Ela falou assim, ia acender uma luz aí, eu já vi. Uma ideia. Sabe quanto nós economizamos com essa uma ideia? Uma ideia de um segundo. 60 mil reais. Quanto vale uma ideia? A gente já fez evento aqui, nessa cidade. Os maiores eventos evangélicos dessa cidade foram realizados por esta igreja. Falo isso sem... Você sabe que a gente não é disso. Estou dizendo constatação. Agora, você sabe quantos desses eu fui atrás para fazer contrato, fazer isso, fazer aquilo? Eles se falam entre si e ligam para vir aqui. Sabe o que é isso? Favor de Deus. Favor de Deus. Favor de Deus. Favor. Favor. Porta que abre. Coisa que vem.
favor de Deus. Quando os fiscais saíram aí batendo as portas de tudo quanto é lugar que reúne pessoas, para procurar coisa, para criar problema, sabe o que eles disseram na reunião deles? Só naquela igreja lá da esquina, ninguém vai lá perturbar o pastor, não. São coisas que a bênção de Deus vem a nós. Por favor. Por favor. Você acha que é meu sorriso? A minha simpatia, eu sou um cara tão simpático, meu Deus. Eu ainda atrapalho, porque eu sou emburrado, cara fechada, enjoado, genioso. Eu ainda atrapalho. Imagina se eu não atrapalhar. Dos eventos que a gente foi fazer aqui para fechar essa rua, levamos o ofício lá para fechar. Aí alguém disse, mas sabe aquela rua é impossível de fechar. Aí alguém disse, mas lá para a igreja do bispo tem que fechar. Favor de Deus em tantas coisas. E faz aqui, faz ali, Deus abençoe, Deus dá vitória. Favor de que alcança. Vem sobre você. Você crê nisso? Eu escolhi um personagem para não ficar falando de mim aqui. Eu sei que já tem gente irritada. Foi Davi. Davi foi um homem favorecido. Davi é um dos personagens centrais da Bíblia. Davi é um dos personagens mais importantes da Bíblia. E se você olhar comigo aqui no capítulo 30, no Salmo de número 30, no verso de número 1, vai dizer assim, ó: exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste. Ele foi um homem levantado por Deus. Ele diz, Senhor, o Senhor me exaltou. E fizeste, e não fizeste com que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Levanta a tua mão e diga, o diabo não vai festejar na minha vida. Levanta a tua mão e diga, o diabo não vai festejar no meu casamento. O diabo não vai festejar no meu trabalho. O diabo não vai festejar na minha saúde. Tem mais um, digo, o diabo não vai festejar nos meus filhos. Ele disse assim, o Senhor me exaltou e nenhum inimigo se alegrou sobre mim. Não teve festa do meu adversário. Quando eles pensaram em comemorar, o Senhor me levantou mais. Eu estou liberando uma palavra aqui, meu irmão. Agora ele cai, agora ele desarma, agora ele perde a força, agora eu quero ver como é que ele vai fazer. Eu quero te dizer, meu irmão, eu só caio para cima. Não, agora ele vai para baixo. Porque nós vamos sair da igreja, o grupinho aqui, não vamos fazer um negócio ali, vamos falar dele, isso aqui, vamos escrever aquilo lá. Aí saiu um. Comprei o terreno. Guardei certinho. Saiu outro. Fui para a televisão. Saiu outro. Levantamos o prédio. Quando se tem favor de Deus, você cai para cima. Quando tem favor de Deus, quando o diabo arma a festa, a vitória é tua. Ele disse aqui, ó, o Senhor me exaltou.
E onde está a exaltação? Eu vou te dizer, a Bíblia diz, ao orgulhoso e ao soberbo Deus, mas ao humilde e quebrantado Deus. Mantenha uma vida quebrantada na presença de Deus. Mantenha uma vida humilde na presença de Deus. E o Senhor vai te levantar. Porque é Deus quem levanta. Segura na mão de quem está ao seu lado e diga assim, não te preocupa. É Deus quem levanta. É Deus quem levanta. João 13:3, Jesus diz assim, ó. A Bíblia diz assim, João diz lá. Sabendo Jesus que o Pai havia lhe dado todo o poder. Sabendo que veio do Pai e que para o Pai estava indo. Sabe o que ele fez na sequência? Tomou uma toalha. Pegou uma bacia. Abaixou. E foi lavar o pé dos discípulos. Como Jesus começa suas horas finais na terra, descendo ao pé do discípulo, se humilhando, quebrantando e obedecendo, para terminar sendo exaltado, levantado e honrado. Levante a sua mão e diga, de maneira alguma, o diabo fará festa na vida de quem se quebranta. Deus vai levantar você. E ele foi um homem levantado por Deus. Eu vou aqui trazer 3 cenas. Cena número 1, 1 Samuel, capítulo de número 16. Deus diz, Samuel, vai à casa de Jessé, porque lá eu escolhi. Ele é exaltado nos ouvidos do profeta. Ele é exaltado nos ouvidos do profeta. O profeta ouve assim, ó, vai porque eu tenho um escolhido, vai porque eu tenho alguém separado. E hoje eu vim aqui pregar debaixo do mesmo espírito de Samuel. Deus falou comigo nessa tarde, vai lá porque eu tenho escolhidos para levantar nessa noite. Vai lá porque eu tenho gente separada para levantar nessa noite. Samuel vai em busca dos melhores. Samuel pensa assim, se Deus vai levantar o grande. Se Deus vai levantar o bonito. Se Deus vai levantar o sábio. Se Deus vai levantar aquele que parece. E Deus está dizendo, não, eu vou exaltar o que não é para confundir aquele que é. Eu vou levantar o fraco para confundir o forte. Meu irmão, o favor de Deus te exalta. O favor de Deus te coloca na frente. O favor de Deus te coloca em honra. Vai a Belém na casa de Jessé, porque ali eu já preparei. Deus levantou ele através de um chamado. Deus levantou ele através de uma promessa. Deus exaltou ele por promessa. E ser exaltado por promessa, ouve bem o que eu vou te dizer. Ser exaltado por promessa tem algo forte aí. Porque ser exaltado por promessa não deu trono. Ser exaltado por promessa não deu coroa. Ser exaltado por promessa não deu dinheiro. Ser exaltado por promessa não mudou. Ele veio, jantou e voltou para o pasto. Quando você é exaltado por promessa, até pode não parecer resultado, mas no mundo espiritual já tem uma marca de favor na tua vida. Quem tem promessa já tem marca do favor na tua vida. A promessa está sobre você para o dia que você estiver diante da porta. Porque ele saiu do pasto, veio, jantou, recebe a promessa. E
E o que ele faz? Volta para o pasto. Volta para o pasto. O favor naquela hora estava sobre ele. Não tinha trono, não tinha palácio, não tinha dinheiro, mas tinha favor. E às vezes o favor vai se manifestar nas suas lutas, antes de se manifestar na sua posição. Vou explicar melhor, porque é para todo mundo pegar. O favor de Deus primeiro se manifesta nas lutas, para depois se manifestar em alguma posição. Você pensa que o favor de Deus está em posição, mas o favor de Deus começa nas lutas. Começou no dia que o leão veio, começou no dia que o urso veio, e ele falou assim: Deus estava comigo e me deu vitória sobre eles. Você está lutando com o leão e está lutando com o urso, e Deus está dizendo: o meu favor vai te dar vitória quando ninguém vê, o meu favor vai te dar vitória na luta secreta. Antes da luta pública, tem a luta secreta. Porque na luta de Golias, estava todo mundo aplaudindo. Na luta de Golias tinha plateia. Na luta de Golias, quando terminou, Davi é campeão. Mas na luta do urso não tinha ninguém assistindo. Na luta do leão não tinha ninguém assistindo. Ei, não luta para a plateia não. Luta por convicção. Luta por convicção, luta por certeza, luta por posição, luta por decisão. E você vai ver, meu irmão, que vai chegar uma hora que Deus vai te pôr para brigar num ringue tipo UFC. Transmissão ao vivo. Pay-per-view. Gente assinando só para ver você lutar. Meu Deus, eu vou ver, porque quando esse aí entra para brigar, a coisa é boa. Diga para quem está perto de você: persevera nessas batalhas pequenas. Diga: a tua luta ainda vai dar um show. Tua luta ainda vai ser filme. Foi levantado por Deus nas batalhas. 1 Samuel 17, quando ele está diante de Golias, ele diz assim: hoje Deus vai me hoje Deus vai me dar vitória. Você acha que foi a pedra que derrubou? Foi Deus que pôs aquele gigante no chão, gente. Um homem levantado por Deus. Põe para mim 1 Samuel 18, 1 e 2. Samuel 18, 1 e 2. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou com a sua própria alma. 2. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai. Põe o 3 também. E Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas amava como a sua própria alma. 4. E Jonatas se despojou da sua capa que trazia sobre si, e deu a Davi, como também suas vestes, e até a sua espada, e o seu arco, e o seu cinto. 5. E saía Davi onde quer que Saul o enviasse, conduzia-o com prudência, e Saul o pôs sobre os homens de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, até os olhos dos servos de Saul. Um homem exaltado na sua nação, um homem exaltado nas batalhas, um homem exaltado por Deus. Isso é favor. É por isso que ele escreve no Salmo 30: a ira de Deus dura só um momento,
Mas no favor de Deus está a vida. Davi sabia que a sua história era fruto da manifestação do favor de Deus. E ser favorecido, eu digo que é com a chavinha que liga aqui dentro de você, assim, ó. Você se vê, você se sente, você anda, você atua, você age, você fala, você se porta como alguém que é favorecido por Deus. Eu creio nisso. Ele foi exaltado no chamado, ele foi exaltado na batalha, ele foi exaltado como vimos perante os homens. Então existem fases onde Deus te exalta. Deus te exalta numa promessa, mas não te dá nada. Deus te exalta numa dificuldade, te fazendo prevalecer diante dela. E Deus te exalta diante dos homens, revelando resultados na sua vida. Que desça o favor de Deus sobre nós. É claro que não dá para falar sobre Davi e a gente pensar, Davi era um homem sujeito a paixões e fraquezas. Diga comigo, Davi era um homem sujeito a paixões e fraquezas. A gente pensar que quem escreve, talvez, das literaturas espirituais mais íntimas com Deus, como Davi, pudesse fazer o que fez no caso de Urias. Pensa comigo. E mais uma vez o favor de Deus vai se revelar superior à ira, como nós já vimos. A ira de Deus dura só um momento, mas no teu favor está a vida. Como a gente pensar que o ser humano que talvez escreveu as declarações mais inspiradas e apaixonadas por Deus, pudesse fazer o que fez? Isso e outras coisas. Mas o que eu vejo aqui, ele foi um homem em que o favor de Deus se manifestou pelo perdão. Deus não só o favoreceu exaltando, mas Deus também o favoreceu perdoando. Salmo de número 51. Quando Davi peca de maneira terrível diante do Senhor, ele vai diante de Deus e faz essa confissão. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Deus, tem misericórdia baseado na tua bondade, no que está no coração do Senhor. Apaga, o que ele diz? Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas convicção de perdão, convicção de libertação espiritual, convicção de vitória sobre o pecado. Só quem tem uma mente influenciada pelo favor de Deus consegue se libertar. Ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. É interessante a palavra meu pecado, porque hoje em dia o pecado é sempre do outro. O pecado é sempre de alguém. É sempre a gente projeta o pecado no outro. Confessar é você concordar, assumir. E com Deus é assim, ó. Tribunal humano.
Se você se explica, você se livra. Tribunal humano, se você se explica, você se... Tribunal de Deus, se você confessa, você se livra. Tribunal de Deus, se você se explica, você se enrola. Tribunal do homem, se você confessa, você se prende. Esse homem foi exaltado por Deus porque ele descobriu o favor, o perdão de Deus. Assumindo sua culpa. Verso de número 5, ele diz assim: eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Ele reconhece que existe uma natureza de pecado nele. Então o favor e a graça de Deus não é a negação do pecado, é a convicção do perdão. É a convicção da graça, é a convicção da misericórdia de Deus. Amém? Se você olhar comigo, põe a fitinha na Bíblia, a gente vai voltar para o Salmo 51, mas eu preciso que você mexa na sua Bíblia e venha comigo para Romanos 7. Romanos capítulo número 7, quem achou, diga amém. Olha o verso de número 17. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. O que Paulo está dizendo? Que aquilo que ele faz, ele reconhece que é um pecado que habita nele. Muito semelhante ao que Davi está dizendo aqui no verso de número 5. Eis que iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha. Ele sabe que a sua natureza está influenciada pelo pecado. Ele sabe que a sua natureza está enferma pelo pecado. E agora Paulo vai dizer aqui para nós, verso 17 de Romanos 7. De maneira que agora já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei, 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Eu quero te dizer que quem está escrevendo isso aqui é um novo convertido em fase de libertação. Quem escreveu aqui é um apóstolo, líder da igreja, chamado por Deus para ensinar. E ele está no fim da sua jornada, escrevendo aos romanos, dizendo o seguinte: existe um pecado que habita na minha carne, existe um pecado que me leva a erros e falhas, existe um mal na minha carne que me leva ao erro. Irmãos, quando nós falamos sobre o favor de Deus sobre nós não estamos falando de vida perfeita. Nós não estamos falando de vida quebrantada, de vida arrependida, porque isso agrada a Deus. Volte para o Salmo 51 para que eu conclua esse pensamento com você. Veja só, verso de número 7. Verso 5 ele diz: existe uma natureza de pecado em mim. Mas o verso de número 7 é o que ele diz: purifica-me e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco que a neve.
Ele reconhece que há uma natureza pecadora nele, mas ele sabe que a ação poderosa de Deus pode purificá-lo. E o grande favor de Deus que nós temos é esse, de tirar o peso do pecado, tirar a condenação do pecado, tirar de sobre nós toda a maldição do pecado. Irmãos, eu quero levar você hoje a crer que se há quebrantamento, se há arrependimento, a maldição é quebrada. Se há quebrantamento, se há arrependimento, a condenação é tirada. Se há quebrantamento, se há arrependimento, o favor de Deus traz sobre nós o perdão e a plena libertação, e nós estamos prontos para ocupar nosso lugar em Cristo. Verso de número 10. O favor de Deus nos traz regeneração. Verso 10 diz assim, 51:10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e apaga. Cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. E renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Aleluia. Você crê? Você crê? Aleluia. Eu creio. Davi foi um homem tomado pelo favor de Deus, porque ele provou a exaltação de Deus, e ele também provou o perdão de Deus. Tem favor descendo sobre a tua vida. A história de Davi é riquíssima, talvez é uma das histórias mais expoentes da Bíblia. Mas deixa eu fechar com uma terceira situação. Você vai sair daqui favorecido como Davi. Amém? Escute. Davi foi honrado em Cristo. Davi foi honrado em Cristo. O favor de Deus em Davi, ou sobre Davi, se confirma em Cristo. Você já parou para pensar que Jesus não é chamado filho de Abraão? Jesus não é chamado filho de Jacó? Jesus não é chamado filho de Israel? Mas Jesus é chamado como? A maior honra de Davi, ou o maior favor sobre Davi, estava em Cristo. De tudo que aconteceu na história de Davi, a gente vê que Deus o favorecia. Mas sobretudo ele foi favorecido em Jesus, ou através de Jesus. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que eu e você também somos favorecidos em Jesus. Como em Cristo Davi foi honrado, em Cristo também eu sou honrado. Porque nós estamos nele. Pensa comigo. O mérito de Cristo alcança Davi. Vou repetir. O mérito de Cristo alcança Davi. Porque quando Jesus é levantado, quem ele levanta com ele? Davi. Quando Jesus se levanta, quem ele carrega com ele? Davi. E sabe o que a Bíblia vai falar por todo o Novo Testamento? Que eu e você
Estamos em Cristo. E que no mérito de Cristo, eu e você somos alcançados. A Bíblia vai dizer. Você quer ver uma sequência? Abre comigo Romanos 3. Olha lá. Romanos 3. 24. 23, você sabe o que diz, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Sem Adão nós fomos amaldiçoados, em Cristo nós somos abençoados. Percebe que Davi, quando diz sobre o pecado, ele diz assim, olha, eu já nasci em pecado. Ou seja, ele está falando que havia pecado sobre a carne, herança de Adão sobre nós, fazendo separação entre o homem e Deus, destituídos, perder essa glória divina que se revela em nós. Mas assim, meus irmãos, como nós somos alcançados pelo pecado de Adão, como em Adão nós somos amaldiçoados, em Cristo Jesus nós somos abençoados. Existe justificação em Cristo. O favor dele derramar sobre mim a justiça dele. Diga glória a Deus. Vira a página aí, Romanos 6:3. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Eu estava em Jesus, morrendo na cruz. Em Jesus foi a cruz, em Jesus a sepultura, mas aí o mesmo que o levantou, também nos levantou. Verso 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo. Quando Jesus vai à cruz, ele diz assim, ó, o Júlio está morrendo aqui comigo. A Maria está morrendo aqui comigo. O Cláudio está morrendo aqui comigo. O Marcos está morrendo aqui comigo. O Antônio está morrendo aqui comigo. Quando Jesus vai à sepultura, ele diz assim, olha, eles estão aqui sendo sepultados comigo. Mas no terceiro dia, quando Jesus sai da sepultura, ele diz, eles estão aqui ressuscitando comigo. Verso 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, para a glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Quando estamos nele, o favor dele recai sobre nós. O mérito dele nos alcança. As bênçãos dele atuam sobre nós.
O problema é que nós queremos viver por nós mesmos. E nós só podemos ser, viver ou fazer debaixo do favor de Deus. Deus quer te favorecer. Deus quer favorecer a sua casa. Deus quer tornar você uma pessoa favorecida. Que Ele levanta, que Ele perdoa e que Ele se revela em você. Fique de pé. Tira o fardo que algumas pessoas levam, meu Pai. Onde há escravidão do pecado, nós oramos, a começar de mim, repetindo o que o apóstolo Paulo disse, dizendo: o principal dos pecadores. Eu me arrependo no pó e na cinza, diante do sangue de Jesus. E de coração quebrantado, junto com esta igreja, nós oramos. Livra-nos do nosso pecado. Do pecado que não é de outro, mas é nosso. Do pecado que não veio de alguém, não veio de uma circunstância, não veio da família, mas que é nosso. E nós estamos pedindo hoje que o Senhor nos lave, que o Senhor nos limpe, que o Senhor nos purifique, para que o teu favor se manifeste em nós. E se a morte, a maldição de Adão reinaram até hoje na vida de muitos, Senhor, nós oramos aqui e agora, a bênção, o favor e a graça de Deus por Jesus reinarão em nós. Espírito Santo de Deus, se ainda há sobre os ombros de alguém o peso, a condenação, a amarração na mente, um sentimento escravo, onde essa pessoa vive, meu Deus, debaixo do pior, debaixo do jugo, debaixo da condenação, eu te peço, meu Deus, hoje aqui, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Eu sinto que tem pessoas aqui sendo preparadas para viver uma vida favorecida por Deus. Eu sinto que tem pessoas aqui que estão sendo libertas da escravidão da religião e da condenação, estão sendo preparadas para viver uma vida debaixo do favor de Deus.
Levante as mãos e diga: pelo sangue de Jesus, Pelo sangue de Jesus, o pecado o pecado e a maldição e a maldição não tem domínio sobre mim. domínio sobre mim. Pelo sangue de Jesus, Pelo sangue de Jesus, eu sou purificado, eu sou eu sou purificado. renovado. Eu sou renovado. Diga assim: meu Deus, Meu Deus, eu confesso eu o confesso meu pecado. meu pecado. E em nome de Em Jesus, nome de Jesus, eu te peço, eu te por peço esta palavra, por esta palavra. lava minha mente, Lava minha lava mente. meu coração, Lava meu coração. lava minha vida Lava minha e me vida. renova hoje Me renova em um hoje. espírito reto. Meu espírito reto. Diga: não mais vivo eu, Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. mas Cristo vive em mim. E a vida que hoje vivo, E a vida que hoje vivo, eu vivo eu vivo na graça, na graça, no favor, no favor, na fé, na fé, e no poder, e no poder do Filho de do Deus. Filho de Deus. Diga: eu recebo Eu recebo essa libertação essa libertação sobre a minha alma, sobre a minha sobre a alma, minha mente, sobre a minha sobre o mente, meu espírito, sobre o meu espírito, para viver para viver favorecido, favorecido, favorecido favorecido pelo poder de Deus. pelo poder de Deus. Levanta a mão e diga assim: todo projeto de tragédia, Todo projeto de tragédia, todo projeto de fracasso todo projeto de fracasso não me pertence mais. não me pertence mais. Diga: eu viverei Eu viverei uma vida plena uma vida plena no favor de no Deus. favor de Deus. Levante a mão direita e diga: o favor de Deus vai entrar em cada área da minha vida. O favor de Deus vai entrar em cada área da minha vida. Oh, pelo sangue de Jesus, o favor de Deus vai entrar em cada área da nossa vida. Favor de Deus na vida dos meus filhos. Favor de Deus na minha vida como pai. Favor de Deus na minha vida como marido. Favor de Deus na minha vida como empresário. Favor de Deus na minha vida como professor. Favor de Deus na minha vida como pastor. Favor de Deus na minha vida como comerciante. Favor de Deus na minha vida como discipulador. Favor de Deus na minha vida como irmão, como filho. Favor de Deus na minha vida. Começa a declarar. Favor de Deus vai se expressar na tua vida. Quando você for fechar um negócio, o favor de Deus vai estar com você. Quando você for realizar um trabalho, o favor de Deus estará com você. Quando você pregar para alguém, o favor de Deus vai estar com você. Quando você chegar em um lugar novo que ninguém te conhece, o favor de Deus vai estar com você. Ah, eu não sei se tem gente recebendo. Eu já fechei os meus olhos, eu já estou glorificando a Deus. O favor de Deus vai estar comigo. Cante conosco. Lá na cruz